Muito boa tarde, aliás, muito bom dia ainda. E prazer falar com todos. Desculpe-nos um pouco o atraso, com questões técnicas. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite do FIS Initiative para participar aqui do nosso Colmeia Inova Summit, que é um evento da maior relevância, talvez o mais relevante atualmente na questão de discussão sobre questões de saúde, no momento onde a sociedade vê a saúde de uma maneira diferente do que a gente está acostumado a ver. Nós sempre associamos saúde como uma coisa muito mais individual, quando ficamos doentes. Mas hoje a doença é muito maior, hoje é uma doença planetária, é uma doença que impacta todos nós de uma maneira coletiva, como nós nunca tivemos nessas gerações que vivemos, ou seja, a pandemia faz com que hoje o conceito de doença se repita o que aconteceu há pouco mais de 100 anos e que estamos vivendo, infelizmente, nessa geração. O tema aqui proposto é escassez e inovação no meio ambiente e seu impacto na saúde. Aqui estão presentes, junto comigo aqui, três palestrantes de altíssimo nível, como em geral tem sido as palestras aqui do evento. Eu falo pela ordem alfabética, o senhor André Bassi, que é fundador, eu vou fazer um resumo do currículo do André, que é bastante extenso, e dos nossos outros dois palestrantes. André Bassi, que é fundador e CEO da Knowledge SRL. Ele tem uma larga experiência em trabalhos em governos e organizações internacionais, livros publicados, trabalhos publicados, especialmente na questão de estratégias de economia verde. E ele tem, também resumindo muito o currículo dele, um PhD em dinâmica de sistemas, e tem, como eu falei antes, uma larga experiência também nessa questão de sustentabilidade e economia. Além do André Basso, nós temos a doutora Maria Neira, que é uma médica espanhola, que ela é funcionária pública internacional desde 2005. Ela atuou como diretora de saúde pública, meio ambiente e determinantes sociais de saúde da Organização Mundial da Saúde. Também é uma pessoa muito experiente, com uma excelente reputação internacional, e que irá nos trazer também uma abordagem bastante interessante. E, por fim, mas não menos importante, é o Sérgio Bessemann, que é uma referência no Brasil, principalmente, mas não só no Brasil, mas aqui no Brasil, quando se fala em questões de economia e meio ambiente, o nome do Sérgio Bessemann é um dos primeiros que aparece no topo da lista. Ele hoje é coordenador estratégico do Climate Reality Project Brasil. O Sérgio é economista, como eu falei antes, é professor, foi funcionário do BNDES, foi presidente do IBGE, foi presidente da Fundação Jardim Botânico e, como eu falei antes, ele é uma referência nacional desde muito tempo, quando o assunto não era tão candente como ele é hoje, além do que é um querido amigo há muitos anos também. O assunto aqui, inevitavelmente, ele está... se não estivéssemos na pandemia, que nós estamos vivendo há mais de um ano, seguramente teríamos uma abordagem bastante diferente, talvez mais técnica, mais conceitual, sobre progressos, desenvolvimentos ligados ao conceito de inovação. Porque, no caso da pandemia, a pandemia, na realidade, e eu falo porque eu publiquei um capítulo em um livro que foi publicado recentemente, chamado Pós-Pandemia, o que a constatação é que, na realidade, a pandemia ela não gerou um salto tecnológico em termos de mudanças. Ela acelerou processos que já vinham acontecendo há muito tempo. O nosso próprio encontro aqui agora é uma inovação. Seguramente, não fosse a pandemia, estaremos nos vendo e nos falando e nos encontrando presencialmente. Mas, muito mais do que isso, todos os processos que vinham acontecendo de
desenvolvimento em tecnologias, principalmente, em inovações, já no momento de grandes transformações, eles foram acelerados pela pandemia. E a questão ambiental ligada à saúde, ela vinha sendo discutida, mas ela saiu dos discursos, dos compêndios da nossa mente e explodiu dentro da casa de cada um de nós, ou seja, todas as pessoas, inevitavelmente, em qualquer ponto do planeta, em qualquer região, independente de classe social, independente de raça, independente de gênero, independente de qualquer coisa, o que ela se caracteriza pela sua a democratização de uma tragédia, eu diria, de uma quase uma catástrofe mundial que nós estamos vivendo. Quer dizer, e há um consenso geral de que, basicamente, muito do que está acontecendo, foi mencionado aqui antes, tem a ver muito é impactado ou é reflexo do que se fez em relação à questão do meio ambiente. Antes de passar a palavra para os nossos palestrantes, eu só queria deixar uma questão, essencialmente, quer dizer, nesses novos paradigmas, quando eu falei da aceleração e da inovação, como é que essas inovações, na realidade, elas nos fazem repensar em termos de, vamos chamar, entre aspas, de consertar e prevenir, especialmente nessas questões de como encarar a nossa posição em relação ao meio ambiente e os impactos disso na saúde, vinculando muito, por exemplo, a questão dos chamados 3D que estão acontecendo hoje no mundo, que já vinham acontecendo e, como eu falei, se aceleraram. Então, os processos de descarbonização das economias, da descentralização e, principalmente, no caso, quando a gente fala de inovação na saúde, da questão da digitalização, ou seja, por exemplo, na questão das vacinas, nunca houve uma conexão tão forte entre grupos de pesquisa, entre trocas de informações e de desenvolvimento tecnológico associado a essa conexão muito forte que a digitalização nos proporcionou. Quer dizer, e isso, evidentemente, o impacto e a origem de tudo isso, como foi colocado aqui. E, por fim, uma questão que inevitavelmente será colocada aqui, a questão da pandemia silenciosa e quanto isso vai ter impacto na saúde, a pandemia silenciosa que é do aquecimento global. Nós estamos falando da questão do meio ambiente, que é uma pandemia que não tem uma vacina num momento como essa, que uma agulha no braço poderia eliminar, ou pelo menos amenizar. Qual é a vacina nessa questão, principalmente associada à saúde, e ao processo de inovação na questão especificamente do aquecimento global, que, superada essa questão da pandemia da Covid-19, na minha opinião, e acho que é na opinião de um consenso, é a pandemia silenciosa, lenta, inexorável que nós estamos vivendo. Então, agradecendo mais uma vez os nossos palestrantes, por uma questão só por ordem alfabética, eu vou dar a palavra para o Dr. André Abbasi, para que ele fale por cerca de 10 minutos, por favor. Muito obrigado. Yes, thank you very much. Thank you also for the very nice introduction. I think you struck the right chords in a way in this case. I mean, we have realized now more than ever that health is at the center of development, at the center of the planning we have to do for supporting socio-economic and environmental progress, meaning that the health sector is clearly being impacted by what has happened outside of its domain concerning the environment, concerning economic growth, and the consequences of economic growth. At the same time, the health sector is affecting development. It does affect economic activity via labor productivity, for instance, and a variety of other dynamics. So I think we have realized more and more so now that health is really at the center of the system. And by system, I mean the more integrated social, economic, and environmental dynamics that we are dealing with on a daily basis. So I think this is a first point to discuss. The main innovation we are dealing with is first the realization that health is really at the center of the systems we are dealing with.
Now, at the same time, I believe what technologies has brought about and the innovation that, for instance, the COVID pandemic has brought about is the need to combine, and this is a second point I want to mention that I think is very important, top-down planning with bottom-up planning, meaning that top-down planning requires that we look at the co-benefits of health, meaning that planning for addressing the pandemic has been based on the amount of people that are impacted, the type of economic activities that have to be shut down, which ones are the essential activities that have to be maintained, and which ones are the ones instead that can be stopped for a certain period of time. That is more related to top-down planning. But at the same time, the development of the vaccine, understanding the causes, understanding the effects is pretty much a bottom-up activity. Also, the rollout of the vaccines, dealing with what facilities to use. Are they permanent facilities, temporary facilities? This is all bottom-up. And so the second point here is that within this system, we have to learn more and more going into the future to link the top-down policy approach with the bottom-up planning approach. And this is even more important when we look at climate change, when we look at climate resilience of facilities to provide health services. And so it's something that we have to do more and more. Now, as a third point connected to this, the solution that has emerged, as far as I can see in my research and my work at the policy level, is nature-based infrastructure. And that is because it offers a dual service. It supports both improving the climate resilience of health facilities. It supports reducing the burden of disease, for instance, by avoiding the spread and the emergence of the pandemic or COVID-related viruses. But at the same time, it makes so that we, as humans, we are less vulnerable to the changes we are creating. So on the one hand, nature-based solutions allow us to reduce the burden on the health sector. But then at the same time, they allow us to deliver better because we are more climate resilient. And at the same time, they allow us to avoid emerging costs that climate change will bring, such as, for instance, destruction related to infrastructure, roads, the power distribution network, and so on and so forth. So we see here in nature-based solutions that synergy that brings together the need to plan top-down and bottom-up within that systemic view and systemic approach. Then the nature-based solutions are also important for another key factor. If we think of climate change, we have now the means and technology and infrastructure to provide climate information systems and early warning services, meaning that we're able to measure with more precision the contribution that these type of investments in nature-based solutions can provide to us. And so finally, we can uncover what is the value that they generate so that we can build it into decision-making. Now, this leads me to my last point, the fourth one, that is how to make this happen, how to make so that what we have learned from the pandemic doesn't go away in a couple of months, but we actually profit from these lessons learned and create a more sustainable and resilient future. Well, in this context, I think we need to expand the work we've been doing on valuing ecosystem services, valuing those dynamics, environmental in this specific case, that necessarily have a social and economic impact as well. And this can be done within the health sector as sort of a sector that could lead the way, pave the road for many others, in the context of building in health considerations in all projects as well as in all policies, meaning that it would be very useful, in my view, to implement, operationalize a systemic approach to see what would be the health consequences of every public investment. Is every investment going to create a burden for health, or is it going to create a synergy for health? At the same time, we could do that for policies. Are we expecting that a given policy, let's say a recovery plan, if it's not a green recovery plan, may lead to more air pollution and therefore increasing the burden on health? So if we know that this may happen, if we forecast it, anticipate it, and plan accordingly, then we can reduce the cost. We can spend our money more effectively. We can deliver a better value to society rather than delivering better value for just the economy. So I think that, again, I started by saying that health is at the center. If you're able to make properly health at the center of decision making,
in a way that it supports policy development and project development, like we have done with emissions, like we have done with gender, like we have done with many other dimensions, then we'll be able to have a more balanced, more resilient, more coherent plan for the future, where we can capitalize from the lessons learned, and we don't have to wait for the next pandemic or the next emergency to have a wake-up call and have a clear message for how to proceed, how to move forward. So these are my initial considerations, these 4 main points that I want to bring to the table for further discussions on considerations. I will repeat them briefly and then I close. We need to take a systemic approach because health is at the center of development, affected by what happens on the outside, but also affecting all other dynamics. 2, we need to plan taking a bottom-up and a top-down approach, but linking them together. We cannot, from now on, consider them to be 2 different disciplines or processes. 3, nature-based solutions are emerging as an option that creates a strong synergy that will maximize value for money. And we can make use of new technology there for climate information services, early warning systems, to fully capitalize on that value that is created. And 4th, to make this happen, we need to make health in all projects, health in all policies, so that we avoid side effects. We avoid having these surprises, being taken by surprise, and having to deal with the negative outcomes of neglecting such an important dimension of development. I'll stop here and thank you very much again for inviting me and for giving me an opportunity to speak. Muito obrigado, doutor André Abbas, muito interessante, principalmente a sistematização das ações, ficaram muito claras, uma exposição muito abrangente, mas bastante focada dentro do princípio que nós havíamos colocado. E, sem mais delongas, eu passo a palavra, por favor, para a doutora Maria Neira, para a sua exposição. Muito obrigado. Thank you, and good afternoon from Geneva, and thanks very much for the invitation. I hope you are hearing me well. Yes? Thank you. I had some technical problems, so I'm afraid I was a little bit concerned about that. Well, thanks a lot for this opportunity and this very interesting discussion. I know that the title of this discussion is about innovation. And sometimes the innovation comes from the most basic principles of public health. And I'm afraid this is one of those cases. We are now confronted to this pandemic of a new and emerging infectious agent. We have been confronted to virus for many, many years, for millions of years probably, since we exist. And we need to start to understand how our relationship with the virus and an emerging infectious diseases should be. And we need to learn about how to be the firefighters. Means now that we are in the middle of the pandemic, for sure we need to fight the virus that is affecting us. We need to be the good ones stopping transmission, developing technology for having the new vaccines, making sure that we take the decisions at the government level, policy making level that will stop this transition and go back to a situation where we don't have a virus causing all of this mortality and morbidity. However, while we do that on fighting the virus at the moment in the pandemics, we need to understand as well what are the reasons that are taking us to this situation. And this is where we need to understand what do we need to do from now on to make sure that we will reduce our vulnerability. I don't want to say to stop completely or to eliminate our vulnerability. That's not possible. The zero risk is almost impossible. But we need to make sure that we take those decisions and we put in place those barriers that will help us to reduce such a vulnerability to a new emerging infectious agent or what the next crisis will be, which is climate change. And how to do that is an innovative solution, which is very much a common sense one, and is about making the right choices on something that
I think we have enough science behind and experience behind. This is where we need to start to look at how has been our relationship with biodiversity, with the ecosystems, and why as a society, as humans, what took us to the fact that we think that in order to grow as a society, we need to destroy whatever is around us. We need to destroy the ecosystems. We need to pollute the water we drink, the air we breathe, or the food we are eating. What's happened in our society that somehow we thought that it was good, that in order to generate some non-sustainable economy, we needed to destroy what it could be the source of our health in the future. And the source of our health are the ecosystems, it's nature. I mean, this is the place where we are having all the resources we need to be healthy and to be less vulnerable. So that's why in this case, the innovation, the best vaccine will be our intelligence as a society to really go back and put in place some basic prescriptions. Once we have the diagnosis, once we know that this destruction of the biodiversity, the ecosystems, the terrible deforestation that in some places around the world, around the planet has happening in the last years, and I'm afraid you know very well what I'm talking about, these intensive and aggressive agricultural practices that sometimes we have put in place, these absolutely nonsense practices that were, in order to produce more food, we will use certain pesticides or fertilizers. Then we will produce food for a few months, but then we need to destroy it because we need to handle the waste of the food that we generate, and the land will not be prepared for being again cultivated the next year. So somehow it's like if a farmer producing tomatoes will collect the tomatoes, and once he collects the tomatoes, will destroy completely the land where those tomatoes were growing without thinking that in few months they will need to collect and to put the seeds and collect the tomatoes again. So that's why WHO, we decided that the only way, we think that the only way to get out of this pandemic, to recover after the COVID-19, and to make sure that at least that we will not go for the same systemic failures that we have been detecting until now, we have produced what we call a manifesto for a healthy and green recovery. And this manifesto has 6 prescriptions. One, we have the diagnosis, we have the prescriptions for the disease we are facing at the moment. The first prescription, the number 1, is to stop this nonsense battle with nature. I mean, we need to again understand that if we fight with ecosystems, we are the losers, for sure. We might have few years of where we think that all the resources available are they are ours, and that there will be forever there. But in fact, at the end of the day, the planet is the one that is going to win. I mean, no doubt that a little natural disaster will destroy all of us and will clean up all of this mess that we are doing. So recovering this relationship with nature, with our ecosystems, with our biodiversity, being more strategic on the way we do this deforestation, understanding how the health of the planet is linked to the health of the people is fundamental. Of course, understanding the triangle between the environmental health, human health, and zoonotic diseases. I mean, the zoonotic animal health. Those 3 are so much connected that if we think that we are in the center of the planet, we are totally wrong. The second prescription will be about correcting the mistake, one of the structural failures that we have at the moment, systemic failures, which is about
more than half of the people in the planet not having access to safe water, sanitation, and basic services in the middle of this pandemic, where the most basic public health recommendation that we are giving to people is wash your hands. Well, for half of the planet, for half of the inhabitants of this planet, washing their hands is something almost impossible. Look at what is happening in India now. A so advanced country, technologically speaking, they still lack access to safe water, to wash their hands, soap, sanitation, and a minimum of hygienic conditions to avoid the overcrowding and the transmission of the virus. So we need to correct that, and that will be an investment logical for protecting our health, but at the same time for an economic recovery and more sustainable one. Prescription number 3 will be about the sources of energy we are using. We need to stop using polluting sources of energy. This is affecting the planet, but more importantly, it's affecting our lungs, our health in general. We are using fossil fuels, and those fossil fuels are polluting the air we breathe, causing more than 7 million premature deaths every year, linked to this bad choice as a society, as a development group, on polluting fuel sources of energy instead of renewable, more modern, more sustainable. And we are killing our trees, our forests, thinking that this can be a way of generating more economy without realizing that this is destroying everything around, including our health. The prescription number 4 will be about more sustainable food systems. At the moment, we are still using a very non-strategic production of food, which take us to the fact that at the end of the production, 1/3 of the food produced has to be on waste, and we need to even manage that waste and destroying it, contributing again to the pollution. So if we have a more strategic approach to a food system and it's more sustainable, we can handle that and reduce that terrible malnutrition that we have at the moment, and we could have healthy diets for all. Number 5 will be about our cities. Again, our cities are totally with a very dense population, where the cars and the circulation of vehicles is contributing to a terrible situation with injuries, road incidents, and of course, air pollution, again, that citizens in the cities are breathing polluted air all the time. And we need to change that. We need to have a healthier urban planning, where our cities will be more livable, not a place where your health will be permanently at risk and exposed to all type of risk, but the cars and the vehicles will be the center of the universe, and they will be very protected, and the city will be done around the cars and not around our health and around our citizens. And the last prescription is, again, a common sense one that can help on the economic and health recovery, which is stop using taxpayers' money to subsidize coal or subsidize fossil fuels. That money is very badly spent, because we have 400 billion going every year to subsidies without realizing that the externalities caused by the use of the combustion of those fossil fuels are contributing to climate change, and of course are contributing to air pollution, contributing to the 7 million, and contributing to the $5 trillion that we spend as a society paying the health cost generated by the exposure to the combustion of those fossil fuels. So that's why I say, for me, the best innovation at the critical and exceptional time we are living is to use our intelligence as a society, be a little bit more strategic, and go to the basic, to the principles, and to what took us until here, and corrected it. Thank you. Muito obrigado, doutora Maria Neira. Uma excelente exposição também. Chamaria atenção para 2 pontos de tantas coisas que foram faladas aqui. Uma, porque me lembrou uma exposição de um economista renomado aqui no Brasil também, muito conhecido, chamado Hermínio Fraga,
Ontem ele fez uma exposição onde ele disse que a principal vacina seria uma vacina contra a ignorância. E a doutora Maria Neira colocou aqui que a nossa vacina será a nossa inteligência, ou seja, no final das contas, há uma convergência aqui, assim, ou seja, uma vacina contra a ignorância será a nossa inteligência. E casado com isso também um termo que a doutora Maria Neira colocou aqui, que é a questão do bom senso, que é uma das grandes dificuldades que hoje nós temos no debate público em relação à pandemia, é a falta de bom senso que a gente vê em diversos segmentos da sociedade, quer dizer, e que foge um pouco da nossa tecnicalidade, da gente entender por que isso acontece, o certo negacionismo de uma série de evidências, tanto o doutor André Basso quanto a doutora Maria Neira colocou aqui, de que são coisas, são evidências tão claras, e ao contrário daquela ciência fechada, nem precisa tanta ciência, mas mesmo assim, uma certa ignorância, uma certa falta de bom senso impedem que as coisas caminhem. E, por último, a questão que também é muito importante, a questão das cidades e das externalidades, ou seja, as pessoas têm uma ilusão de que o custo do combustível que elas colocam é o que elas pagam na hora que colocam a gasolina no tanque do seu automóvel, quando na realidade elas estão pagando muito mais do que isso. Quer dizer, esse conceito é um conceito também que precisa ser muito propagado. Muito bem, muito obrigado. Meu caríssimo Sérgio Bessermann, por favor, o tempo é seu. Você está mudo. Obrigado, Davi. Eu estava preocupado com o tempo, mas eu agradeço muito as apresentações excelentes no debate da Maria Neira e me pouparão de repetir várias das considerações com as quais estou inteiramente de acordo. Vou aproveitá-las, então, para seguir a cidade da pergunta. Perguntas valem muito mais do que respostas. E respostas abrem muitas perguntas que a gente não tinha antes. Mas resposta a gente vai lá e faz. Pergunta instiga, intriga, gera ansiedade, até angústia. E a pergunta é a base do conhecimento e a forma como a gente reage a elas. Então vamos começar por esse primeiro aspecto que a professora Maria levantou e você reverberou, que é a questão, é o ponto de partida, a questão do conhecimento vis-à-vis a ignorância, vis-à-vis o desprezo pela informação e pelo conhecimento, num século que tem esse nome, informação e conhecimento. Esse é um grande ponto, inclusive o apelo ao bom senso que o Davi fez. Agora, a pergunta é por quê que em 2021 a ignorância, a falta de bom senso e um relativismo cultural que confunde o fato de que todas as opiniões têm a mesma liberdade de expressão. Aquela frase de Voltaire, eu não concordo com a palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o direito de que você a diga. Mas isso, em absoluto, quer dizer que as opiniões são equivalentes. Se um diz que está sol e outro diz que está chuva, o debate continua até que alguma hora alguém abre a janela e a gente descobre que está sol e está chuva. Então, há algo no espírito da época, do Zeitgeist, que fez, gozado, curiosamente, o Papa Bento XVI chamou atenção para isso num debate muito importante com Habermas, ainda no início, na metade da primeira década do século. É preciso revalorizar a razão e considerar esse relativismo cultural absoluto um problema. Isso não é ainda uma resposta, então não estou causando a infelicidade da pergunta. A pergunta é o que leva, na era da informação e do conhecimento, a que haja, do ponto de vista dos processos políticos e sociais, um claro retrocesso na valorização do conhecimento. Meu tema é mudanças climáticas, principalmente. Há muitos outros aspectos em que a degradação ambiental afeta a saúde, mas o conhecimento em mudanças climáticas é vital porque os seus impactos
são territoriais, são localizados. Então, não só precisamos do conhecimento científico e amplo sobre a realidade dos impactos climáticos, mas também é preciso que cada cidade, bairros dentro das cidades, cada território, cada bacia hidrográfica seja capaz de estudar, conhecer, para poder se planejar em função de impactos que são localizados. Vejamos o caso do Rio de Janeiro, a cidade de onde eu falo. Nós temos inúmeros, um é muito conhecido, inundações, elevação do nível do mar, vai chover mais forte, mais frequentemente, leptospirose, outras vulnerabilidades. Outro é menos, os vetores. O Aedes aegypti aqui transmitia dengue de novembro a março. Nos acostumamos de outubro a abril, mas já era a previsão dos cenários do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, os trabalhos da Fiocruz, que haveria dias quentes o ano inteiro com a proliferação do Aedes, e é o que está ocorrendo. Então, temos dengue, chikungunya, mairo, zika, com possibilidades ao longo do ano inteiro. O acesso a novos patógenos, ocasionalmente muito contagiosos, como o coronavírus 19, não se dá apenas pelo desmatamento e pela proximidade com áreas silvestres, mas também pelos vetores. Por exemplo, é inevitável que esse 1 grau que já aquecemos seja seguido de pelo menos, queremos mais meio, mas vamos dizer mais 1, tanto faz. O 1 grau que já aquecemos faz com que o vetor da febre amarela tenha na Floresta da Tijuca, da Pedra Branca, Mendanha, as 3 grandes florestas do Rio de Janeiro, um ótimo habitat. Não precisam ser aqueles pântanos. Então, e muitos outros vetores poderão se aproximar. Além disso, o calor em si traz grandes impactos à saúde. E aí o nosso sistema de dados é absurdamente sem bom senso, como disseram, o Davi, a professora Maria. Nós não temos dados que relacionam AVCs, infarte e mesmo violência a dias de calor. Nós temos conhecimento das ondas de calor, inclusive no Paquistão e na Índia, cuja arquitetura é muito mais preparada para o calor, porque a laje não tem valor econômico. Aqui os pobres constroem com laje, porque ela tem valor econômico. Ali em cima será construída a residência da filha, ou 2 kitnets para alugar, e a laje esquenta muito. Nós teremos ondas de calor. Quantos milhares precisarão morrer? Paris, uma cidade moderna, em 2003 perdeu 10 mil pessoas por conta de uma onda de calor. Solução para isso? Informação para todos os idosos, hidrate-se, 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 e coesão social, solidariedade, como estamos vendo, um fator decisivo do caso da pandemia. Parentes, vizinhos, procurem o idoso que mora sozinho e informem. Hidrate-se, hidrate-se, procure o médico se precisar. E Paris foi incapaz de fazer isso em 2003 e nós somos incapazes de fazer isso até hoje. Então, o sistema de dados e de estudos territoriais, e esses estudos são fundamentais também para que as populações possam, na luta política, como o André muito bem lembrou, reivindicarem seus direitos climáticos. Porque se existe uma coisa chamada justiça climática, existe uma coisa chamada direitos climáticos. E é preciso, então, que favelas, como Favela da Maré, Comunidade Piraquê, Rio das Pedras, tantas outras do Rio de Janeiro, conheçam o impacto da elevação do nível do mar, só um exemplo, tem muitos e muitos outros, para que possam brigar, para que possam se posicionar com relação a isso. E precisamos reflorestar, renaturalizar o planeta, não apenas pelo efeito de sequestro de carbono e pelos serviços ecossistêmicos, que eu iria comentar bastante, mas já foi mencionado, mas também porque há uma pesquisa do The Lancet, por exemplo, que demonstra, com 10 mil de amostra, que o simples ato de ver verde indo e voltando do trabalho, nem que seja dentro do trem, modifica a saúde das pessoas, e Darwin, naturalmente, diria que vocês esperavam o quê? Que fosse diferente? De modo que essa renaturalização das próprias cidades e utilização de infraestrutura verde e a
termos acesso a todos os serviços ecossistêmicos são fundamentais. Gostaria de terminar, que não preciso repetir o muito que foi dito já, chamando a atenção que não é uma questão de tecnológica ou de escolhas tecnológicas, e sequer de pequenas e médias escolhas políticas. É um grande momento da história da humanidade em que nós temos que, de um lado, reconhecer um conhecimento que os povos originais já tinham no passado, mas é perdido, o conhecimento não avança obrigatoriamente de forma linear. Nós não somos donos da natureza, aliás, nós somos irrelevantes para ela no tempo dela, de milhões e milhões e milhões de anos. O que nós degradamos é a natureza do nosso tempo e o bem-estar da população de 7 bilhões e mais de seres humanos. Então, essa compreensão de que somos parte, de que nós não temos uma casa, nós habitamos uma casa comum, ela tem que passar a ocorrer em todos os domínios do conhecimento econômico, a começar por economia, precificando as externalidades. Vou me permitir também não me estender nesse ponto. Mas as escolhas são maiores, eu tenho 30 segundos, vou finalizar de forma radical e acelerada. A transformação é do porte do Renascimento, do Iluminismo. Tudo que ocorreu no século XX, na história, da Primeira Guerra Mundial até a queda do Muro de Berlim, século breve de Hobsbawm, é pequeno frente às escolhas das próximas décadas. Entre elas, duas que me permitem justificar a comparação com o Renascimento e o Iluminismo. A humanidade, o sapiens, é tribal. Nós somos muito tribais. Nós somos tribais como os chimpanzés. Não somos, os bonobos são muito menos tribais, nossos primos e irmãos. Chegou o momento em que a história da Torre de Babel tem que continuar um pouco. Nós precisamos ser uma tribo de todas as tribos. Mudança climática, entre outras, mas essa mais importante, junto com a grande crise de biodiversidade, é um problema global. Um desafio global só pode ser enfrentado em termos global. Não é um governo mundial, mas uma governança global muito acima da que temos hoje, uma tribo, sermos finalmente uma humanidade, no concreto, não no abstrato, uma tribo de todas as tribos. Infinita diversidade e infinitas combinações. Muita diversidade, porque essa é a base da nossa resiliência humana, mas com uma tribo de todas as tribos. Se não o fizermos, não venceremos o desafio da crise climática. E, finalmente, terminando, o nosso horizonte temporal enquanto espécie, a consciência da espécie, também tem que ser alterado. Nós precisamos precificar hoje para evitar custos daqui a 10, 20, 30, 100 anos. Se a humanidade fosse extirpada por Deus amanhã, o mar continuará subindo por efeito dos gases de efeito estufa nos próximos 500 anos. E estamos todos muito animados com o novo momento, mas continuamos a gastar, como foi dito, 400 a 500 bilhões de dólares todos os anos para subsidiar, distorcer os preços da economia de mercado global, subsidiando fósseis, ou seja, subsidiando o aquecimento global. E os 100 bilhões de dólares para os países pobres inovarem na mitigação e se adaptarem, sobre esse chegaremos a Glasgow, na Conferência das Partes de Mudança Climática, no final de outubro, sem um único dólar ainda sinalizado. Então, essas mudanças do horizonte temporal com que a humanidade pensa, planeja e age, e do fato de, obrigatoriamente, termos que construir uma governança global deste século, muito além do que existe hoje, faz deste momento da história um momento excepcional. A história não é monotônica, tem momentos mais e menos importantes, e a principal das inovações é compreender que é uma transformação histórica desse porte. Obrigado. Muito obrigado, Sérgio. Excelente, como sempre. E também muito insistindo na questão que para nós parece óbvia, mas que precisa ser sempre insistida, a questão de que somos hóspedes, né? E que, na realidade,
Existe também uma frase que eu gosto, que é do Saint-Exupéry, que diz que nós não herdamos a terra dos nossos pais, mas alegamos aos nossos filhos. Então, dentro do que foi colocado aqui, essa questão que eu acho que a pandemia, que é o que pauta, de alguma maneira, todo esse processo, ela serviu de um processo que a gente pode chamar de coletivização e do conhecimento, e talvez isso tenha acarretado tanta integração na busca de uma solução, como a gente nunca viu, por exemplo, para doenças tropicais, por exemplo, ou doenças que você mencionou, diversas doenças que são estranhas completamente a países do hemisfério norte, na maioria das vezes, mas que não mobilizam e que matam milhões de pessoas, e que não mobilizam as grandes corporações farmacêuticas, os governos, de uma maneira geral. Quer dizer, a solidariedade, e aí não é uma crítica, mas é uma realidade, tem um lado egoísta também, que quando o perigo bate à nossa porta, nesta hora todos somos amigos e solidários para resolver uma questão de saúde. E aí a inovação e a tecnologia e o conhecimento foram extremamente importantes. E eu tenho aqui uma pergunta, e depois eu acho que a gente pode voltar para algum desses temas. Uma pergunta especificamente para Andrea Bassi, dizendo o seguinte, que da mesma maneira que para saneamento, energia elétrica, água, de uma maneira geral, se ele não considera que o acesso à internet também não deveria se tornar um direito básico mundial. Ou seja, dentro desse conceito de associação de saúde e acesso e democratização, como é que você vê isso? Yes, I think it is a very good question, actually. If you're moving towards using early warning systems for heat waves, for the pandemic, for water shortages, for supporting farmers in better planning their agricultural practices, then I would say yes, we need systems that can quickly deliver information where it is needed in the format that is needed. And at the moment, mobile phones, internet connection, mobile services is what is providing the cheapest and fastest access to information. On the other hand, there are challenges to this. And I would refer back to what was mentioned earlier on intelligence and the tribe of tribes. If providing internet access creates even more individualism, so it creates even more a divide between people and breaks the connections, creating even more silos, then it creates even more problems. Because I think in the way I work and I approach this, as I said, we need to look at systems. And looking at systems means breaking the silos. It means exactly using our collective intelligence across domains and reaching as one population the solutions that we need to realize. Because otherwise, if we provide information, but then people use it in their own advantage and at the expense of others, then we have more problems than we had originally. What I see in my work when I develop policy plans and strategies or assess investments with governments is that I work with different ministries joining the same discussion around the same table. We discuss with academia, we discuss with civil society, we bring our collective intelligence, understanding, as well as data and knowledge onto the same discussion. But then this is primarily used to break the silos and make sure that we are aware of the outcomes of our actions. But so far, what I've seen in the vast majority of cases is that there is no ministry that is willing to give up money for another one because they're expecting to save in the future. It's all a race to get more and more money, and even more so, it's a race to get money by undermining the performance of others so that I can get more. Now, this is an ongoing trend that I've seen in the last 20 years of my work experience, where we are less and less a tribe of tribes. We are more and more individuals, and then we feel lost in this crisis. So if universal internet access can bring us the information that we can use
to understand the problems and challenges that others are facing so that we can come as one to solve these problems at government level, but also at citizen level, then I would say yes, absolutely. It would be a very cost-effective way to break these silos and develop in a more sustainable way. Muito obrigado. Se alguém quisesse complementar. Senão, eu gostaria de fazer uma observação, talvez nos nossos últimos 10 minutos, que é uma observação que serve para os três palestrantes. É a questão da democratização do acesso à saúde. E quanto à inovação pode... Porque agora, novamente, falando da pandemia, a pandemia chamou a atenção da importância exatamente do acesso universal à saúde e como regimes de diversos países agiram de uma forma melhor ou pior em função exatamente da estrutura que detinham. Aqui no Brasil, mesmo quem achava que a saúde brasileira tinha certos problemas, hoje é uma unanimidade que não fosse o que nós chamamos aqui do Sistema Único de Saúde, que é um sistema federal integrado de saúde. A reação à pandemia teria sido muito pior. Por outro lado, outros países com sistemas mais descentralizados, e que aí entra a questão também, eu digo, quando eu falo ambiental, no sentido mais amplo, da percepção do que tudo isso traz quando a gente integra tudo, ou seja, da percepção do ambiente, e claramente nessa integração a questão das tecnologias, ou seja, até que ponto, ligando as três coisas, quando nós estamos tratando aqui da saúde, da inovação, da tecnologia, as formas de atuação dos grandes sistemas nacionais podem ter um impacto exatamente no combate ao que a gente espera em termos de futuro, ou em relação à saúde, ou em relação, de uma maneira geral, ou a novas pandemias que supostamente a gente terá no futuro. Fique à vontade para quem quiser começar. Acho que a professora Maria tem um problema de tempo, seria bom ouvi-la agora. Isso, por favor. Pode falar, Bruno. Just very, very quickly, here is again another very innovative and intelligent investment to do. Universal health coverage. I think we knew it in public health. We have been proposing all of that for a long time, but the pandemic have really exposed us to our weaknesses as a society. And one of the best way to protect and to reinforce and avoid all of those weaknesses is just to have a universal health coverage. Best investment together with investment and education that you can do to protect your society. Over. Davi, se me permite, eu gostaria de fazer um comentário também. Seguindo a professora Maria, mas e com todo o louvor ao SUS, como Davi disse, nós somos amigos, meus pais eram médicos, meu irmão é médico, e o SUS fez parte da minha vida. Porém, do dinheiro colocado para a saúde do Brasil, possivelmente chega na ponta 20% a 25%. No meio do caminho se perde em burocracia, gastos desnecessários e falta de eficiência e corrupção, quase tudo. 70%, 75%, assim por diante. Não tenho um paper para demonstrá-lo, mas conversas ao longo dos últimos 20 anos com os principais gestores de saúde no Brasil. A digitalização está na nossa mão para ser o caminho de, sem precisar, é claro que são necessários mais recursos, mas sem precisar de tantos recursos que não temos, tornar todo o sistema de saúde muito mais eficiente. É inaceitável que um brasileiro, se for atendido num município separado dele, ou mesmo num hospital do mesmo município, para que não seja a clínica de família que ele frequenta, o médico não acesse a ficha médica dele pela internet. Como é que isso pode ser? Se eu sofrer um acidente em São Paulo e for para o SUS, a minha ficha médica não vai estar acessível
Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é bem prático e concreto, e a digitalização é um caminho longo, é um caminho profundo de ganhos de eficiência. Mas o outro, o André tocou, e e a professora Maria também. Muito do que nós estamos assistindo, nós estamos assistindo muitas coisas boas, mas muito do que nós estamos assistindo de ruim na pandemia não é só ação de governo ou planejamento. Há com uma visão excessivamente individualizada, que o André desenvolveu bem, da vida moderna, que faz com que muitas das sociedades ocidentais não consigam o mínimo de coesão social, de cooperação, para enfrentar esses problemas. Assim como tem uma parcela da ignorância da população, mesmo nos países desenvolvidos, profundamente ignorantes do básico de ciência, e isso atrapalha enormemente também o combate à pandemia. O que dizer de mudanças climáticas, novas pandemias, novos problemas? Então, além dois aspectos. A gente precisa de Twitter de 3 linhas, mas também precisa de tempo para ler romances de 300 páginas. Confúcio dizia que o bom caráter depende do pensamento profundo. E não é com pensamento superficial que nós vamos superar a individualização exacerbada e a falta de cooperação. Eu falei em Darwin, a espécie humana tornou-se competitiva pela sua capacidade de cooperar. E perde resiliência quando tem menos. E a segunda questão é não apenas o acesso digital a todo mundo, mas o acesso a conhecimento, a educação de valor, através, possivelmente, da internet, de conhecimento mais profundo do que a grande maioria das populações, mesmo dos países desenvolvidos, tem, e que também está na base das justificativas fake para comportamentos individualizados e antissociais nessa pandemia, e, quem sabe, com quase toda certeza, também no enfrentamento da crise climática. Isso precisa ser superado. Sérgio, muito obrigado. Eu acho que nós temos 2 a 3 minutos. André Ribas, se quiser concluir, antes de encerrarmos, por favor. Yes, so briefly from my side, I hope that the current situation has made it clear that health means money, in a way. For better or worse, money moves the economy, moves the world. So I hope that now there is a stronger recognition that we cannot just boost the economy as the economy alone. The economy can only advance in a sustainable way if we take care of society and the environment at the same time. So I hope that this becomes more central in decision-making going forward. As we said, there are many means to make it happen, but I hope this is the one opportunity we have now in the short term to make it happen, especially with the green recovery packages and the planning for the net zero decarbonization in the medium and longer term. From my side, very similar. Muito obrigado. We are in the moment where massive investments will be promoted in order to recover our economy, and those investments need to be strategic, keeping in mind that the health impact and the sustainable choices that our society is making might have a horrible or good impact on our health. So health impact assessment kind of in all policies needs to be again recovered. The second message will be that the health community, the public health society will have a major responsibility of driving this healthy and green recovery by providing all of this evidence and mobilizing our community in the name of health. Muito bem, muito obrigado. Acho que uma mensagem que poderia concluir essa nossa, vamos dizer, vamos chamar de mesa, para ficar no tradicionalismo, é de que os investimentos, por exemplo, bastariam, em boa parte, o redirecionamento de subsídios que causam para atividades, por exemplo, energéticas que causam doença. Em primeiro lugar, a retirada já evitaria doença, ou seja, diminuiria a necessidade de investimento. Em segundo lugar, esse dinheiro iria, por exemplo, de alguma maneira, ajudar a suprir os desequilíbrios que a gente tem hoje, ou seja,
boa parte do que nós temos é pelo mau uso do dinheiro, não necessariamente pela falta do dinheiro. Então, eu queria, primeiro, agradecer muito a participação do André Basta, da doutora Maria Neira, do Sérgio Bessermann, e agradecer novamente o convite para moderar esse painel, onde a gente participar, sempre um prazer aprender com pessoas tão brilhantes como as que estiveram aqui. Muito obrigado a todos, então, e saúde!